Olá, gente, tudo bom? Olha, hoje eu vim aqui para falar sobre um vídeo que Deus tocou no meu coração para gravar há muitos anos. Deus vem me incomodando sobre esse vídeo que eu precisava gravar, sobre esse tipo de vídeo. E eu sempre, como uma serva muito desobediente, eu sempre deixei para lá. Então, hoje eu vim aqui falar sobre chamados, né? Muitas pessoas têm chamados e fica muito perdida, assim como eu fiquei minha vida inteira e ainda estou um pouco, né, sobre o chamado que a gente tem de Deus, né? Eu acho muito lindo, realmente do fundo do meu coração, essas pessoas que chegam para mim e falam, eu sempre soube onde que eu tinha esse chamado, eu sempre soube onde era o meu chamado, eu sempre soube que eu tinha um chamado de pastor ou de algum tipo de chamado, algum dom. E eu, em vez disso, eu só tinha inquietação na minha alma, né? Eu tinha muita inquietação, muita fé, ainda tenho. Mas assim, hoje eu comecei a entender as coisas de Deus na minha vida. Então, gente, eu sei que muitas de vocês aí estão frustradas porque tem essa inquietação no coração, que tem que fazer algo para Deus, né? Mas não sabe o que, por onde começar e aonde começar. Comigo foi do mesmo jeito e é assim todos os dias, né? Hoje em dia eu tenho um pouco mais de direção, mas o meu chamado ele foi de uma forma muito sofrida mesmo, porque eu não fui criada em berço evangélico, né? Eu não tive pais evangélicos, ninguém da minha família tem, apesar de eu ter sempre sido direcionada, né, a minha sogra evangélica, mas desde novinha eu sempre tive convites para ir para a igreja, uma vizinha me levava, alguém me levava e eu sempre estava, né, ali com aquela fé ardente no meu coração. Eu sabia que eu fui batizada numa igreja católica, como a maioria de vocês aqui, mas eu tinha aquela ardência, né, não pela religião, mas era um Deus que me chamava, algo me incomodava e eu não sabia por quê. Então, durante muito tempo, muitas pessoas falavam assim: ah, você tem um chamado de Deus, mas nunca ninguém chegou e falou assim: oh, você tem um chamado de Deus para fazer tal coisa, né? Porque a gente acredita muito nisso, que alguém vai chegar pra gente e vai falar: ó, você tem um chamado de Deus, mas para tal coisa. Na verdade, comigo não, foi assim, através do sofrimento. Através do sofrimento. Eu sabia que eu tinha um chamado de Deus porque, assim, eu sempre sofri muito com muitas coisas na minha vida, né? As coisas sempre que eu tentava, eu tenho muitos planos, mas aí quando chega no meio do caminho parece que não é para fazer aquilo. É, e o sofrimento me fazia buscar muito a Deus, muito, 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 assim, todos os dias da minha vida eu oro e eu orava, pedindo a Deus uma direção, e eu não tinha essa direção, né? Não clara como eu queria. Até porque, gente, eu tenho um outro defeito muito grande, eu sou muito desobediente. Então Deus fala comigo e eu fico assim: "Ah, não é isso, não é de Deus não". Eu sou muito de questionar. E Deus ele não queria isso de mim, ele só queria que eu obedecesse. E eu resolvi buscar Deus realmente, assistindo muitas palestras, né? E aí eu sempre buscava como descobrir esse chamado. Gente, tem que ser uma coisa mágica. Eu achava que o chamado de Deus era uma coisa assim, tinha que ser extraordinário, grandiosa, que eu já tinha que chegar chegando. E não é assim. Não é. O chamado de Deus, muitas vezes ele vem através da nossa obediência que a gente consegue entender. E para Deus me moldar, era assim, era tipo uma pedra bruta que ele precisava lapidar, porque eu precisei, sabe, morrer um pouco dentro de mim para poder entender que Deus queria falar comigo. E aí eu precisava matar essa deusa, essa pessoa aqui dentro que é muito teimosa. E precisei entender também que não é do extraordinário que Deus queria de mim, era muito simples, muito, muito, muito simples. E eu pensava assim, tinha que ser uma coisa muito extraordinária para entender que era de Deus, né? Na minha cabeça e humilde ignorância, era assim. Mas o que mais ardia dentro de mim é que parecia que era uma voz que falava, e depois de um tempo eu comecei a entender que era Deus falando comigo, que Deus ele queria me usar para falar com pessoas, né? Usar ali no cara a cara, né? Em chegar e conversar com as pessoas, em dar conselhos, e dar um abraço, e dar uma direção. Eu sempre fui muito boa nisso. Então, para eu começar a entender isso, porque às vezes chegava uma pessoa do nada e começava a conversar comigo e ela falava assim: ah, foi Deus que mandou você na minha vida. Eu fico até emocionada, né? Porque assim, eu conversava com a pessoa, depois eu nem lembrava que eu falava com ela. Passava um tempo, eu encontrava aquela pessoa de novo, nossa, Deus, ele te usa para falar comigo. E aí eu me questionava, eu falava: Deus, eu nem sei interpretar a Bíblia direito, como que eu te uso se a tua palavra está na Bíblia,
né? Então tudo eu questionava, tudo era muito teimosa, tudo eu era, eu ainda sou, mas hoje em dia eu me aquebranto muito, né? Porque eu tenho que entender que não é do jeito que eu quero, do jeito que Deus quer. Então eu comecei a entender que era através de um abraço, de uma palavra, de um direcionamento, de um testemunho meu, de uma conversa sincera, que Deus me usava para falar com as pessoas. Então muitas vezes as pessoas me davam feedback, não que eu pedisse, mas chegava e falava: olha, hoje Deus te usou para falar comigo porque eu estava esmagada, Deus sempre te usa. E eu recebia vários esse tipo de pessoas falando comigo, né? Desse tipo dessa forma. E aí um dia eu falei assim: Deus, eu não sou batizada ainda, mas o Senhor sabe que eu sou teimosa demais, então eu resolvi fazer um jejum, porque eu estava em busca incessante atrás do meu chamado, porque no fundo do meu coração eu entendia que Deus queria algo muito maior comigo, muito, muito, assim, Deus precisava falar comigo, mas Ele já sempre me chamou, eu sempre tive muita fé, eu sempre fui, assim, apaixonada por Deus, por Jesus. Então, uma vez eu estava morando em Salvador e lá tinha muitas irmãs que falavam comigo, falavam que eu tinha chamado, né, pessoas maravilhosas que Deus colocou no meu caminho. E aí eu voltei para o Rio. Deus foi e falou para essa irmã que Ele tinha um chamado para mim, que aonde eu fosse Ele estaria comigo, né, nesse chamado, e que era melhor eu aquebrantar meu coração, porque Deus queria me usar. E aí eu vim para o Rio. Quando eu cheguei aqui, eu decidi frequentar a igreja católica, porque eu queria ter certeza absoluta onde Deus estava. Eu queria saber o que Ele queria comigo, porque Ele me apertava tanto, porque Ele cobrava tanto de mim, porque Ele falava comigo, né, tanto. E eu não entendia, eu não tinha sabedoria, não tinha, gente. Ainda não tenho um pouco, mas eu não tinha nada, zero. E Deus me usava através de sonhos, ainda tinha isso, né? Eu sonhava, eu ainda sonho muito. E eu cheguei aqui, eu comecei a frequentar a igreja católica porque eu queria ter certeza que eu fiz todas as coisas e que meu chamado ia aparecer. E aí eu cheguei à conclusão de que não era na igreja católica, né? Não por nada, eu só senti que não era. E aí eu voltei para uma igreja evangélica onde eu apresentei meus filhos, né? E cheguei lá, eu falei: Deus, eu vou fazer um jejum e uma oração. Eu vou fazer jejum, o jejum de Daniel. Aí eu procurei aí, gente, o jejum de Daniel. Eu fiz 21 dias do jejum de Daniel porque eu queria respostas. Eu queria que Deus falasse comigo. E aí a única coisa que eu pedi para Deus, nessa resposta eu estava buscando se eu tinha que me batizar na igreja, né? Porque eu não era batizada ainda na igreja evangélica. E eu falei para Deus assim, no meu jejum, que se Ele pudesse falar comigo, que Ele tinha que ser muito claro, porque eu sou muito teimosa, eu tenho muita dificuldade de entender as coisas, e assim, o meu eu tava muito alto, né? A gente tem que diminuir nosso eu para que Deus apareça. Aí nesse jejum, eu falei: Deus, o Senhor, eu tenho que eu tenho que ser essa nova criatura, o Senhor precisa me ajudar. E eu fui para a igreja, né? E eu ia todos os domingos de manhã. E não era igreja de revelação, era igreja normal, gente, igreja. E chegava lá, eu sentava e eu sentei. Aí quando eu sentei para escutar a palavra, né, de manhã, depois do louvor, e eu sempre nessa busca incessante, Deus quer alguma coisa comigo, sabe? Me incomodava, me ardia. Meu marido falava: gente, não é possível. Uma coisa assim que me incomodava no sonho. Tudo me incomodava, como se Deus estivesse gritando ali: vem, minha filha, que eu te quero comigo, vem cá. Era uma coisa assim, gente, louca. Uma inquietação que não sai da minha mente, né? É muita inquietação. E aí, nesse dia, né, eu cheguei na igreja, eu fazendo o jejum de Daniel, né? E aí, Deus foi e falou assim comigo. Deus usou o pastor, eu entendi que Deus usou o pastor e falou assim: vai ter o batismo nas águas. E vai ser dia 28 de abril. 28 de abril era o meu aniversário. E aí ele falou assim: quem quer ser uma nova criatura precisa passar pelo batismo das águas. Gente, era exatamente o que eu tinha pedido para Deus, que Ele falasse comigo. Então, além dele ter falado exatamente a frase que eu queria, né, que eu queria entender, era que eu queria ser uma nova criatura. O pastor usou essa frase. E o batismo nas águas foi exatamente dia 28 de abril, o dia do meu aniversário. Então eu entendi que ali Deus realmente estava gritando por mim e eu gritando por Deus. Então eu passei pelo batismo, né? E aí eu falei para Deus: Deus, eu vou ficar aqui na igreja, eu vou ficar do jeito que o Senhor está me chamando tanto, e eu tô com tanta necessidade do Senhor, que eu vou ficar aqui. Eu cheguei pro pastor, gente, juro, eu cheguei pro pastor antes de ser batizado. Eu falei: pastor, eu quero servir aqui na sua igreja, eu quero fazer qualquer coisa que tiver para fazer. E ele falou: sério que você quer fazer qualquer coisa? Eu falei: posso limpar, posso fazer qualquer coisa. E ele falou assim: você gosta de idosos? Eu falei: gosto. Ele falou: ia ter uma visita dos idosos que tem uma vez por mês no abrigo. Você quer ir? Aí eu falei: quero. Eu fui. Não, acho que faltava uma semana, era na próxima semana. E aí foi meu primeiro ali, onde eu comecei a trabalhar na igreja, né, servir ao Senhor, né, sempre com esse propósito de ajudar.
Quando eu cheguei lá, não sabia nada. Eu ia me batizar dia 28 de abril e eu fui dia 27. Fui dia 27 acompanhar esse grupo. Pra você ver como que Deus trabalha na nossa vida. E eu fazendo o jejum de Daniel ainda, tá, gente? Tava no meio do jejum de Daniel, 21 dias. Depois vocês procuram aí, jejum de Daniel. E quando eu cheguei lá, veio uma irmãzinha lá do abrigo, né? E eu toda ali tímida, mas servindo, né? Porque eu queria servindo os irmãos e louvando lá com eles, porque a minha sede de Jesus era muito grande, gente. Vocês não entendem. Quer dizer, entende quem tá passando por isso. E aí veio uma serva, uma menina do abrigo, uma senhora, e pediu para que eu orasse. Aí eu falei assim, não, eu vou chamar a líder do grupo porque na minha cabeça eu não entendia, eu não era batizada ainda, então como que eu ia orar pro próximo, né? Eu entendi que eu tinha que ser batizada, né? Fazer tudo direitinho. Aí ela falou assim, não, eu não quero a líder, Deus mandou você orar por mim. Aí eu falei, Jesus, eu não sei nem orar pelas pessoas ainda. Foi, gente, foi desse jeito. E eu tive que orar pelaquela senhora e eu não sabia nem o que eu estava falando, aquela senhora chorando. E eu abraçada ali com ela, orando. E orando, né, por ela. E Deus ali me usou, né, para de alguma forma confortar o coração daquela senhora. Eu não sei o que ela estava passando, mas ela falou que Deus mandou eu orar por ela. Então eu quero, aonde eu quero chegar com esse vídeo, com essas palavras? É porque muitas vezes eu tive desesperada aqui no YouTube, eu tive muitas vezes desesperada buscando ajuda, porque querendo entender meu chamado, querendo entender o extraordinário de Deus na minha vida, querendo entender onde Deus queria chegar com tantas lutas que eu passava e que eu passo, né? E parecia que eu estava sendo testada o tempo todo. E às vezes, gente, Deus ele não quer que a gente comece com o extraordinário, Ele quer que a gente comece com o simples. Tem muitas almas precisando de Jesus, muitas, muitas, muitas. Hoje em dia eu tenho mais de um ano, né? Acho que vão fazer 2 anos que eu sou batizada nas águas. Mas o meu chamado veio desde pequena, desde muito pequena. Tenho uma inquietação muito grande. Deus me usa muito em sonho, né? Deus já falou comigo diversas vezes através de sonho, mas eu fui muito teimosa. Eu sou muito teimosa. Então, às vezes, a gente precisa, para a gente ter o chamado de Deus, para a gente entender esse chamado, primeira coisa, a gente tem que diminuir nosso eu, né? Depois a gente tem que entender que a gente não começa do extraordinário, do grande, do lá de cima. A gente tem que, aos poucos, servir a Deus, né? E onde a gente pode servir a Deus? Hoje Deus me usa muito através da palavra, do abraço, dos sonhos, mas Ele sempre me usou. Era eu que não entendia, era eu que achava que tinha que ser alguma coisa muito grandiosa. E não é assim, né? Pode ser que um dia chegue a algo grandioso, né? Mas hoje Deus me usa dessa forma. Deus me usa fazendo trabalhos voluntários, Deus me usa com as minhas amigas, Deus me usa com as minhas clientes, Deus me usa com quem Ele quer usar. E a gente tem que estar aberta para isso. E para a gente entender isso, a forma é jejum e oração, é buscar a Deus. Então, muitas vezes eu estava na igreja, quando eu comecei, eu ia e falava, Jesus, eu estou vindo de qualquer forma, mas o Senhor falou que eu tinha que estar aqui, então eu vou ficar aqui. Dessa forma. Eu chegava, minha oração era essa, olha, eu vim, eu estou cansada, mas o Senhor falou que eu tinha que estar na sua presença e eu estou na sua presença. Então, me usa, faz o que o Senhor tem que fazer na minha vida. E aos poucos, gente, Jesus foi me quebrantando, foi amolecendo meu coração, Jesus foi falando comigo, eu passei a entender a voz dele, que é tão linda, que eu não posso nem falar que eu choro. Que é tão linda a voz dele, é tão suave, que a gente precisa se diminuir para entender ele. A gente precisa se acalmar para ouvir Jesus, porque a gente tem que estar em movimento, mas sempre acalmar nossa alma. Porque o que Deus tem que fazer na nossa vida, Ele vai fazer. O que Deus tem que ser na nossa vida, Ele só precisa da nossa abertura. Ele só precisa que a gente se diminua, Ele só precisa que a gente entenda. Então, se você tem esse chamado, essa ardência no seu coração para trabalhar ou para fazer alguma coisa na obra de Deus, Deus Ele está te chamando. Mas você precisa diminuir, porque a voz dele é suave. Ele é simples. Ele trabalha. O extraordinário dele, que eu achava que tinha que começar assim, sabe? Tipo um show de mágica. Não é dessa forma. Deus, ele me usa de forma tão inesperada que eu fico, nossa, como o Senhor é bom. Eu falo pra ele, se fosse da minha forma, eu ia fazer de uma forma extraordinária, tipo no sentido de que luzes, fogos e foguetes, não. Não é assim. Deus faz do jeito dele. Então, hoje em dia, eu entendo o meu chamado. E ele me pediu para eu gravar esse vídeo
Porque eu sei que tem muitas pessoas aí confusas sem entender qual é o chamado. O chamado não é em casa deitada, o chamado não é só lendo a Bíblia, lendo, cada um tem seu chamado. Mas você tem que estar em movimento para que as coisas aconteçam. Lembra que eu falei que eu ia para a igreja mesmo quando eu não estava com vontade, mas Deus me queria lá. Muitas vezes fui fazer trabalho voluntário sem vontade, mas Deus me mandava ir para lá. Ele falava comigo, eu sonhava, olha, você tem que ir, né? Mas quando eu não tinha essa sabedoria, esse entendimento, sabe o que acontecia? Deus falava comigo, eu não ia não. Eu falava, isso não é coisa de Deus não. Se Deus quiser falar comigo, Ele vai mandar um holofote aqui, eu vou entender. E não vai ter holofote. Não vai ter uma irmã, muitas das vezes, tem gente que tem sorte, nasce com dom, ainda tem irmãs que vêm e falam, e Deus usa pessoas. No meu caso, quando Deus me usou, eu não entendi, né? Ainda tem isso. E hoje, depois de muito jejum, de muita oração, de muito sacrifício a Deus, não muito sacrifício não, porque o que eu faço é pouco, mas eu estou entendendo todos os dias meu chamado para Deus. Então eu queria falar isso para vocês, se vocês têm um chamado, se vocês têm essa inquietação na alma, essa ardência no coração, busca Deus, né? É claro que quando fala, Deus te quer de qualquer jeito, Deus quer mesmo que você comece de qualquer jeito, Ele só quer que você comece, tá? Depois no caminho a gente vai se ajeitando, mas começa, vai pra igreja, jejua, faz oração, busca Deus, desce mesmo, ajoelha nos pés dele, chora pra Ele, porque Ele vai te dar a direção, mas chora e faz, não faz que nem eu não. Porque eu chorava, no dia seguinte eu tava bem, e aí começava do zero. Hoje em dia não, eu choro e no dia seguinte eu faço o que Deus manda, eu obedeço, né? Eu choro, e obedeço. E vem dando certo. Então, esse é o meu primeiro vídeo que eu gravei aqui. Quando Deus me tocar no coração para gravar mais vídeos, eu vou gravar. Se você gostou, você se inscreve aí para poder me dar uma força, para eu entender realmente que esse é meu chamado, é falar com pessoas, né? E eu já entendi, né? Isso aqui não vai mudar nada, porque eu estou fazendo o que Deus pediu, mas se inscreve aí no meu canal, porque a minha ideia é buscar mais, assim, vídeos para trazer aqui para ajudar pessoas, como eu, que fiquei perdida por muitos anos da minha vida, né? Então, deixa seu like, deixa aí seu comentário se você gostou, se você também sente essa ardência no coração, se você também está em busca desse chamado, quem sabe a gente descobre juntas aqui, né, qual é o seu chamado. Então, era isso que eu queria falar. Foi isso que Deus colocou no meu coração, foi isso que Deus me inquietou e eu tô feliz que eu obedeci, que eu parei aqui 10 minutos do meu trabalho, né, para gravar esse vídeo para vocês, tá bom? Então deixa seu like, se também tem alguém que você tem um chamado, que você acha que essa pessoa tem um chamado, que ela tá perdida, manda esse vídeo para essa pessoa também.